Quando é que você vai quebrar esse vidro do aquário? Boa noite, meu nome é José Couto e hoje eu queria conversar um assunto muito importante, muito sério, principalmente com o pessoal que é mais jovem, que está ali na casa dos 18 para os 30 anos de idade. Quando a gente vê um aquário, automaticamente, na nossa mente, vem a seguinte imagem de uma estrutura de vidro com água e os peixes ficam lá dentro, podendo circular somente dentro daquele quadrado. E é importante dizer isso porque eu tô vendo que muitas pessoas estão semelhantes a peixes que estão em aquários de vidros. Eu tô querendo dizer e afirmar que as pessoas estão totalmente presas. As pessoas elas não conseguem sair do buraco que elas estão. As pessoas não conseguem ir para novos ambientes. Elas estão totalmente limitadas, elas estão totalmente presas em um cenário que ela cresceu e, por consequência, ela acha que tem que ser assim pelo resto da vida, até a morte. Mas acontece que, graças a Deus, a gente, pela primeira vez na história, está tendo a possibilidade de sair desse aquário, de sair dessa caixa de vidro. É muito importante esclarecer isso, porque as pessoas não estão fazendo nada para sair da caixa de vidro. Elas estão omissas, elas estão sem uma trajetória certa. Elas não conseguem identificar onde tem que quebrar o vidro. Então elas vivem, só que ao mesmo tempo elas vivem de uma forma ruim, elas vivem de uma forma precária. Elas não estão com a aptidão, elas não conseguem enxergar que precisam sair daquela estrutura, que conseguem sair daquele vidro, uma estrutura de vidro totalmente fechada. Muito pelo contrário, elas estão totalmente limitadas, elas não conseguem ter uma realidade na cabeça totalmente diferente, ou seja, uma realidade que ela vai poder, além de sair daquele lugar, encontrar novos ambientes. Então, o primeiro passo para a gente conseguir falar de sucesso é a gente conseguir ver e identificar qual vidro a gente precisa quebrar. Então, uma caixa de aquário de vidro tem várias estruturas, mas a gente precisa acertar e uma adequada para a gente conseguir quebrar ela e conhecer novos ambientes, conhecer novas pessoas, conhecer novos ofícios, ter novas experiências. E isso tudo, eu sei, é muito difícil de ser conversado, é muito difícil de ser implementado, mas evidentemente que nada que é bom é fácil. As coisas que são duradouras, as coisas que são mais boas, mais gratificantes, elas exigem um trabalho árduo, elas exigem uma responsabilidade contínua da pessoa. Então, não ache que você vai começar um projeto, não ache que você vai querer quebrar o vidro hoje e amanhã você já vai estar em um novo ambiente, você vai estar em um novo rio, você vai estar em um novo mar, porque muito provavelmente você vai estar dentro do mesmo aquário. Mas a diferença daqueles peixes, e aí leia-se pessoas, que ficam no mesmo aquário com aquelas pessoas que saem desse aquário é justamente a persistência, é a capacidade de você continuar lutando, continuar batalhando, continuar planejando, continuar executando o que precisa ser feito para você quebrar aquele vidro que você identificou que precisa quebrar. Não deixe, não espere o momento certo, haja, planeje e execute. Você precisa ter iniciativa, você precisa identificar qual vidro precisa ser quebrado, porque uma vez identificado qual vidro a ser quebrado, se você tiver constância, se você tiver aptidão, se você buscar novas ferramentas, ao longo do prazo, você vai conseguir quebrar esse vidro e, por consequência, você vai conhecer novos rios, você vai conhecer novos mares. E aí, quando a gente fala isso, é uma analogia. Porque, evidentemente, você não é um peixe, você é uma pessoa. Mas se você quebra esse ciclo que as pessoas te colocaram, se você quebra esse ciclo que você acredita que não é para você, o resultado vem. E esse resultado ele é feito de múltiplas camadas. Você vai conhecer novas pessoas, você vai conhecer novos ambientes, você vai ter novas experiências. Então é por isso que eu digo que é importante você ter autonomia, você definir qual que é o vidro que precisa ser quebrado, você estabelecer um plano de ação para ser executado, para você conseguir romper esse vidro desse aquário. É importante a gente esclarecer que existem dois peixes. O primeiro peixe é aquele que só fica na água. Então, se você quer ser esse peixe que só fica na água, esse vídeo não é para você. Você vai continuar no seu aquário,
você não vai ter novas experiências, você não vai conhecer novas pessoas, você não vai ter resultados satisfatórios, porque a sua preguiça, sua falta de disponibilidade para aprender, de traçar um planejamento estrutural para quebrar esse vidro, vai te impedir de conhecer novos rios, vai te impedir de conhecer novos mares. Então você vai ficar para sempre nesse vidro. E existe, por outro lado, uma segunda espécie de peixe, que é o peixe que consegue ficar no rio e, ao mesmo tempo, consegue ficar na terra. Você tem que ser esse tipo de peixe, você tem que ser adaptável. Então, diante de uma circunstância imprevisível, ou até mesmo previsível, diante de uma circunstância que te coloque em uma situação de dificuldade, um cenário de muita instabilidade, você vai ter que se adaptar. E aí você vai ter que se adaptar com planejamento, com estrutura, justamente para você conseguir ser esse peixe que não precisa ficar só dentro de um aquário. Você precisa saber que além da água existe a terra, existe o ar. Então existem peixes que são híbridos, conseguem viver tanto na terra quanto na água. Então você precisa ser esse peixe, você precisa quebrar o aquário. E só consegue quebrar esse aquário, só consegue ultrapassar essa bolha que as pessoas nos colocam, que as pessoas nos impõem, se a gente conseguir ser esse peixe que vive na água e vive na terra. E é muito difícil, evidentemente, a gente conseguir virar esse peixe, porque demanda tempo, demanda execução, demanda força de vontade, demanda planejamento estratégico, mas o fato de ser difícil não significa, de forma alguma, que é impossível. Pelo contrário, a gente vê vários resultados de sucesso de pessoas que vieram de baixo, peixes que ficavam no aquário e aí, com planejamento estratégico, com uma boa execução, conseguiram uma mutabilidade, conseguiram sair desse aquário que nos impõe e aí conseguiram alcançar novas experiências, novas pessoas. Resumidamente, conseguiram nadar em outros rios, conseguiram nadar em mares. Então, o meu conselho, principalmente para as pessoas mais novas, é o seguinte: você cresceu uma estrutura precária, provavelmente. Mas não deixe essa estrutura precária definir que você para sempre vai ficar dentro desse aquário. Quebre ciclos, rompa ciclos, planeje, execute, haja, estabeleça um planejamento, tenha resiliência, tenha força de vontade, tenha atitude, vá para frente, porque a fórmula do sucesso é a constância e a persistência. Uma hora o vidro vai se quebrar. E é nessa hora que o vidro se quebra, você vai ter essas experiências diferentes, você vai conseguir enxergar ambientes, você vai conseguir enxergar um mundo que o seu ciclo de nascimento não tinha permitido ver. Então, meu conselho é: quebre os vidros dos aquários. Encontre novos rios e novos mares. Então, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado. Espero que todos vocês estejam bem e tenham todos uma ótima noite.